Pois estamos de volta com mais um programa Edição Extra. Muito obrigado pela audiência de todos os senhores e senhoras. Nós estamos de volta para mais um bate-papo aqui nesta próxima hora sobre assuntos que são de importância do público catarinense. E hoje em pauta aqui no nosso programa Edição Extra, uma proposta de mudança no repasse, na forma de repasse do ICMS, esse tributo que é recolhido para o Estado e o Estado faz a distribuição de um percentual desse para os municípios. A forma desta distribuição é o questionamento hoje, é o assunto que está na pauta aqui. Como convidados estão conosco, quero agradecer a presença do prefeito de Biguaçu, Ramon Voringer. Muito obrigado pela presença aqui. Ele é conselheiro da FECAM, a Federação dos Municípios do Estado de Santa Catarina. Obrigado pela presença aqui. Muito obrigado. Um tema que com certeza é muito caro. A federação, inclusive, já tem posição em relação a isso. Exatamente, né? A federação já encaminhou a sua posição ao presidente da Assembleia e também ao autor da proposta, colocando bem claramente qual é a posição da federação em relação a essa proposta. Então nós vamos aproveitar aqui, Salvador Neto. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Eu que te agradeço aí pelo convite. Vamos aproveitar aqui para falar nessa próxima hora sobre o ICMS, sobre essa proposta, aquilo que de fato essa proposta apresentada através de um projeto de lei na Assembleia Legislativa estabelece como alternativa de mudança, reforçando numa primeira impressão os municípios, os menores municípios de Santa Catarina. A gente procura chegar aqui a qual é de fato o índice da população que é beneficiado e o que isso vai impactar nesses municípios. Para isso, a presença da FECAM aqui, Federação dos Municípios de Santa Catarina. Essa mudança do repasse para os municípios tem um tema que está na Assembleia Legislativa, transita na Assembleia, e foi uma proposta apresentada pelo deputado estadual Gerry Comper, que é o autor desse projeto. Daqui a pouco ele vai conversar conosco. O senhor já conhece o projeto, né? Sim, esse PL 165 ele vem a trazer uma discussão que eu acho que tem que realmente ser discutida. Hoje eu falo como representante da FECAM. Se eu falasse como prefeito de Biguaçu, claramente eu já seria contra, porque o meu município, com 70 mil habitantes, perderia R$1.200.000 por ano com essa nova proposta. Mas como representante da FECAM, nós temos que falar em todos os 295 municípios. Sendo que esses 295 municípios, a proposta ela atinge praticamente 10% da população de Santa Catarina apenas, ou seja, 700 mil habitantes. Ou seja, a maior população está nos maiores municípios. E essa discussão ela vem talvez é importante, não vou dizer que a iniciativa do deputado ela é importante, até para a gente levantar a questão do pacto federativo. Nós temos que realmente reaver algumas coisas e os impostos, dar mais atenção aos municípios. Eu acho que a proposta é interessante, a ideia dele de reforçar a arrecadação dos pequenos municípios é válida, sim, mas então vamos tirar de outro lugar, vamos tirar do Estado, vamos tirar da União, não de município para município. Os prefeitos eles, abraçados estão chorando da mesma forma, porque todo ele, seja do município grande, do município pequeno, os problemas são iguais. Eles só aumentam ou diminuem a proporção, mas os problemas são iguais. Então eu acho que tirar de um para dar para outro não vai favorecer todos. Nós, municípios, a FECAM tem esse papel fundamental, juntamente com as 21 associações, de ter esse poder fortalecido. Os municípios hoje trabalham muito em união e essa proposta ela vem a dividir essa união. E é isso que a gente não quer. Por isso que a FECAM se posicionou muito claramente em torno de que querem aumentar a arrecadação dos municípios, vamos tirar de outro lugar. Vamos tirar, agora também está em pauta no Congresso a reforma tributária, vamos fazer a reforma tributária, vamos pensar no pacto federativo, mas não tirar de município para município. Então você não vai acabar com o problema, você só vai talvez ainda piorar as coisas. Então vamos realmente pensar em esses 3% que querem ser dados para os municípios até 10 mil habitantes, sejam tirados de outra fonte, do governo do Estado ou até da União, para repassar para os municípios. Essa proporcionalidade aí, em termos de população, a FECAM naturalmente tem esses dados, o que significa esses municípios com menos de 10 mil habitantes, ou seja, os menores municípios? Como eu já falei, em torno de 10% da população de Santa Catarina. Da população, 10%? Isso.
São cerca de 170 municípios, se eu não me engano, que tem essa população abaixo de 10 mil habitantes. 173 municípios, para ser mais exato. Então, afetaria uma quantidade pequena da população, mas volto a dizer, nós não vamos aqui discutir sobre esse ou aquele precisa mais ou precisa menos. Todos precisam. Todos precisam. Então, não vão poder tirar de um para dar para o outro. Eu acho que a gente realmente tem que focar nisso. Essa é a grande proposta da FECAM, porque como FECAM nós temos que pensar nos 295, como eu já falei. Você talvez até repetitivo, mas só que nós temos que pensar em aumentar essa arrecadação de outra forma. Todo mundo sabe, não vou continuar falando, todos os 295 prefeitos vão falar a mesma coisa, prefeitos e prefeitas, de que a vida acontece nos municípios. E é cada vez mais imputada responsabilidades, é cada vez mais imputadas leis com obrigações aos municípios, seja na saúde, na educação ou em outro setor, e cada vez menos os recursos são mais escassos. Por isso que nós precisamos descentralizar o recurso, seja ele da União, seja ele do Estado, e sim repassar para os municípios. Recentemente, João Paulo, nós tivemos a questão da cessão onerosa do pré-sal, que vai repassar uma parte para o município. Foi uma briga intensa da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, da FECAM, de todas as federações estaduais do Brasil, onde questionavam, ainda queriam colocar como é que o prefeito tinha que gastar aquele recurso. Mas se então querem mostrar como é que o prefeito tem que gastar aquele recurso, não precisa prefeito então. Né? Que venham fazer a gestão. Que venham fazer a gestão. Eu acho que cada prefeito sabe quais são os seus problemas no município e sabem como aplicar. Todos hoje passam por dificuldades, já falei, você vai perguntar para todos eles, vão falar a mesma coisa. A queda da arrecadação impacta diretamente no mais fraco, e o mais fraco é o município. Então, essa discussão está muito em pauta e a proposta do deputado Gerri, ela vem a mexer, principalmente com Santa Catarina nessa questão, mas volto a dizer, novamente, a posição da FECAM é que querem fortalecer os municípios menores, vamos tirar de outro lugar, não de município para município. Antes de ouvir aqui o Salvador Neto, até para que o nosso público possa entender bem, o público que não está familiarizado com a gestão pública, o que é que para as prefeituras significa esse percentual, o retorno do ICMS? Olha, eu acredito que a proposta do deputado venha a frisar de que muitos municípios, principalmente esses abaixo de 10 mil habitantes, praticamente esse retorno do ICMS seja a maior fonte de arrecadação desses municípios. Então, acredito que essa deve ser a lógica da ideia do projeto dele. Eu volto a dizer, não discordo realmente se é a maior fonte, porque são municípios pequenos, talvez o ISS não compensa tanto como o ICMS, porque historicamente esse repasse dos 25% para os municípios, que daí ele divide em 85% fixo pelo valor adicionado e 15% pelos municípios, aí dividido como igualitariamente. Esses 15% já foi uma proposta lá no passado pensando em ajudar todos. Antigamente era 100% dividido, 85% fica pelo valor adicionado de cada município, 15% fica igualitariamente para todos. Já foi uma forma de ajudar. O problema é que agora querem tirar mais 3% desse 85% para distribuir para abaixo de 10 mil habitantes. E isso já não é igualitário, porque não vai atender todos, vai atender só uma parcela. Aí a parcela mais fraca. Gente, volto a dizer, se é a parcela mais fraca, vamos tentar tirar de outra forma. Não existe um município mais forte ou mais fraco. Volto a dizer, se o município é grande, os problemas são grandes também. Então a gente não pode pensar em... É a mesma coisa na família, tirar de um irmão pode dar para o outro. Não existe. É mais ou menos tirar da mesma mesa, né? Exatamente. E passar para o prato ao lado. Exatamente. Sendo que ainda, só desculpa cortar, que ainda é uma discussão muito ampla, né? Vamos acabar falando aqui bastante, mas município grande às vezes ajuda muito o município pequeno de outra forma, relativamente, seja na saúde, seja na educação, seja no transporte viário, então tem tudo isso também. Claro que a proposta é você passar mais poder para os municípios menores, mas eu acredito que, volto a dizer, você vai ajudar aqui, mas vai prejudicar desse lado. Então, melhor seria manter aqui e ajudar de outra forma os municípios abaixo de 10 mil habitantes. O ICMS que nós pagamos em toda e qualquer compra de mercadoria, toda e qualquer transação de mercadoria, nós pagamos um percentual de ICMS. Desse percentual arrecadado pelo governo, nós temos números do ano de 2018, para tomar por base, foi algo em torno dos 5,2 bilhões de reais. Deste montante, o governo distribui 25%
para os municípios, rateados hoje, observando um ranking, né? Isso. Dos 25%, ele é subdividido em 85% pelo valor adicionado de cada município e os 15% igualitariamente para todos os 295. Salvador, essa guerra de números aí, você já teve, já tem a experiência aí de ter acompanhado, não na área contábil, não na área financeira, mas como jornalista, prefeituras como, por exemplo, Joinville, eu imagino aqui, a maior prefeitura, você já teve a experiência. Florianópolis aqui, são todas arrecadações grandes e, naturalmente, teriam que ceder parte disso para os municípios menores. Eu vejo, primeiro agradecer mais uma vez o convite, né, estar aqui na presença do prefeito Ramon, que conhece melhor do que ninguém o que é administrar, é um prefeito, sabe qual é a dificuldade do dia a dia de cada município, né? Eu acho que o que tem de mais fundamental nesse projeto eu acho que até o prefeito Ramon já falou, trazer à tona o debate sobre como reformar esse sistema tributário, inclusive em Santa Catarina, e também criar novas condições de inovação na área tributária para que os municípios tenham de onde arrecadar, né? A gente vê a tecnologia modificando todas as relações comerciais e pessoais dia a dia, vamos falar de dia a dia já, e o Estado continua engessado com formas de tributação e de gestão do passado, da questão analógica. Então, a vinda do projeto do deputado Gerri traz não só a questão do valor, mas traz a questão de debater o que nós queremos para o futuro, o que os municípios pensam fazer para manter essas estruturas que eles sabem melhor do que ninguém o pepino que é a cada dia uma enchente num bairro, ou faltar um agente comunitário de saúde no outro bairro, ou faltar professor para a próxima turma que vai abrir no ano que vem. Então, eu acho que o tema não é nem só monetário de valores, é fundamental para os grandes municípios, tem um peso muito maior, Joinville, Florianópolis, Criciúma, Blumenau, são grandes municípios, mas em tese, os grandes municípios eles ainda têm a condição de atração dos novos investimentos, têm atração de mais interesse, mas também atraem também os grandes problemas. Então, essa discussão do pequeno município que acaba exportando o seu morador para a cidade litorânea, por exemplo, tem que ser resolvida e tem que ser discutida, porque daqui a pouco realmente até Santa Catarina pode ficar até pensa definitivamente o litoral e o oeste e meio oeste né, de tanta gente que vai vir morar nas grandes cidades. Então, acho que o projeto, o meritório mesmo é o debate para se descobrir novas formas de tributação e manutenção do Estado. Discutir se é 3 pontos, se é 5 pontos, é importante, mas mais do que isso é fazer com que todo mundo reflita de que forma nós vamos manter o Estado, a saúde, a educação, a infraestrutura, aqui na frente, daqui a 10 anos talvez. Esse debate vem na sombra dessa mudança dos índices que foi aplicado pelo governo do estado de Santa Catarina, retirada de isenções, e nesse momento mexeu-se nessa questão? Pois é, está tudo muito aflorado. Eu já vou voltar até um pouco mais atrás, João Paulo. Também teve um debate aqui nesta casa, há um tempo atrás, da extinção de alguns municípios também. Não sei se vocês se lembram. Certo. Então, tudo isso também... Eu tenho aqui preparado uma pergunta para o senhor, se nós não temos muitos municípios em Santa Catarina. Então, eu não sei se eu já falei, mas vou frisar. Agora eu vou falar como prefeito de Biguaçu. No meu município, eu perco R$1.200.000. É muito recurso para ser perdido. Então, chega a ser quantos por cento da sua arrecadação? A porcentagem eu até não faço cálculo, eu faço cálculo assim de... 10% talvez? Eu faço cálculo de quanta rua eu podia calçar, ou quanto que eu podia colocar de mais criança na escola e assim por diante. E a gente pensa de quanto de remédio. Sim. A gente se debruça por números assim, sempre voltando na questão de pagamento de contas. Por isso que eu fiquei eu tive em Brasília representando a FECAM sobre a questão da cessão onerosa e o presidente da CNM foi muito enfático de que querem dizer onde é que o prefeito tem que gastar, ele já sabe onde é que ele tem que gastar, ele tem que pagar a conta. Esse é o principal déficit dos municípios hoje, são as contas. Então, agora, esse debate todo, João Paulo, realmente eu acredito que ele vem muito a calhar nesse momento.
de acordo com a reforma tributária. Eu não sei, até antes de entrar no ar, eu estava no telefone falando com o pessoal da CNN, que eles estavam me questionando sobre a questão da reforma tributária, se eu estou bem esclarecido, quais são as minhas opiniões. Eles querem realmente fundir impostos como o ITR, o IPTU. Inclusive o ISS, né, prefeito? O ISS, podem perder. foi o que o Salvador falou. Novas formas de arrecadar. Quem sabe jogar o ITR junto com o IPTU. Né? Outra questão, Santa Catarina é um município que arrecada bastante porque tem uma arrecadação, um sistema tributário muito eficiente. Muito eficiente. Então isso é bom para nós. Quem sabe passa um pouco daquilo para o município. Quem sabe vamos enxugar a máquina do Estado. Quem sabe a máquina do Estado não está um pouco também inchada, que a gente possa enxugar lá para repassar para os municípios. O atual governo tem sinalizado até em descentralizar um pouco. Vamos ao consórcio das rodovias, por exemplo, proposto pela equipe técnica do governo. Me parece que o governo dá luz a essa tese, né? Projeto Recuperar. Mas tem muito prefeito que ainda é um pouco receoso. Por quê? Estamos jogando mais uma responsabilidade para o município. Mais alguma coisa então, e o dinheiro? E o dinheiro. Pois é, querem me jogar a responsabilidade, mas onde é que está o recurso? Então, realmente, isso tudo, todos os prefeitos têm medo, têm receio nesse sentido, porque é assumir mais problemas, né, entre aspas. Eu vou dar outro exemplo. O programa dos agentes comunitários de saúde. Ele hoje, o que o governo federal repassa para o pagamento dos agentes não cobre a folha dos agentes comunitários de saúde. O município tem que aportar mais um recurso. Então, tudo isso são programas que são criados a nível de governo federal, imputados ao município. O município não pode mais desfazer desse programa, que já é uma coisa consolidada, tem que bancar a contrapartida. Nós vamos logo depois de um rápido intervalo ouvir aqui o autor dessa proposta, né? Vamos mostrar aqui a proposta, como ele defende essa proposta que está na Assembleia. Agora há pouco eu falei sobre a distribuição, o prefeito parcialmente me corrigiu. É importante a gente só voltar a título de informação para o nosso público entender essa proposta. Tanto é que essa proposta é chamada dos bastidores aí de projeto Robin Hood, né? Está sendo chamada assim a proposta, o projeto Robin Hood, ou seja, retira dos teoricamente mais ricos, teoricamente, dos maiores municípios, mas são os municípios que, como disse o Salvador, também tem mais problemas. Sim, exatamente. Então, acho que a proporcionalidade aí, a administração do que é pior, onde é mais difícil, de administrar, não está necessariamente no tamanho do município. Se o município é grande, ele tem mais dinheiro e por isso deveria ter menos problemas. A gente vê que na prática não é exatamente isso que acontece, né? Mas só me ajude aqui, prefeito. Hoje, 25% do que o Estado arrecada é repassado aos municípios. Exatamente, exatamente. E aí 15% desse arrecadado é distribuído de forma igual para todos os 295 municípios. Exatamente, exatamente. E 85% é distribuído conforme a movimentação econômica proporcional. Exatamente. Só para que o público, no início eu fiz parcialmente isso aqui, mas é importante que o público entenda os índices desse repassado. E como é que você paga o ICMS? A todo momento você vai no supermercado, você abastece o combustível, você não precisa sair de casa, você consome energia elétrica, você está pagando o ICMS, ou seja, é um dos tributos, se não o mais, eu acho que é o tributo mais presente nas nossas vidas. Né? E não se percebe, né? E não se percebe. O povo nós não percebe, a gente não Quando percebe. tem aqueles dias de aquela movimentação que é feita dos impostos, aí retira alguns impostos, a gente percebe alguma coisa disso. Né? O combustível agora se discute muito. Os donos de postos reclamam muito isso, que a carga tributária no ICMS é bastante alta. Mas o Salvador também fez uma observação rápida sobre a questão do serviço. E aí tem um tributo municipal, e ele não está em questão aqui, mas eu tenho uma curiosidade na condição de prefeito. ISS é o tributo que fica no município. Né? E hoje nós estamos vivendo um avanço em questões de tecnologia muito grande. Né? E a tecnologia, ela gera muito serviço, logo ela gera o tributo e o ISS. A gente vai entrar também, dar uma pincelada nessa questão do ISS, logo depois do intervalo e depois de nós ouvirmos aqui uma reportagem, uma fala do autor desta proposta, desse projeto que hoje estamos discutindo aqui no programa Edição Extra. Uma ligeira modificação no percentual de distribuição do valor arrecadado com o ICMS. O intervalo é rápido e a gente volta já.
Estamos de volta aqui na TVAL para o nosso edição extra desta semana, discutindo a mudança no repasse do ICMS para os municípios, mais exatamente para os menores municípios. É uma proposta que tramita na Assembleia Legislativa, ela foi proposta do deputado estadual Gerry Comper, e como autor do projeto e presidente da Comissão de Assuntos Municipais, o deputado explica agora aqui para nós, para os nossos telespectadores, a ideia de onde surgiu e como deve ser interpretada esse projeto de lei. Vamos acompanhar o que diz o deputado. E veio ao encontro já o estudo do Tribunal de Contas. 105 municípios no nosso estado voltar ao município de origem mãe. Assim fizemos 4 grandes audiências públicas, a nossa comissão, não o deputado, a comissão. Primeira em Ibirama com quase 900 pessoas, segunda em Lages, a terceira em Capinzal e a quarta em Cunhaporã, quase 1000 pessoas. E lá não estavam só prefeito, vereadores, vice-prefeito, lá estava a sociedade civil organizada, debatendo com medo que aqueles pequenos municípios voltassem à origem de onde eles vieram. Aí veio ao encontro esse nosso PL 165. O clamor das pessoas, principalmente dos prefeitos, dos vice-prefeitos, de vereadores, que nós pudéssemos fazer alguma coisa por eles, para que eles pudessem melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que vivem naquele município. Então veio ao encontro as audiências públicas com o nosso PL de podermos buscar um entendimento, buscarmos de alguma forma a gente poder ajudar esses quase 173 municípios com até 10.000 habitantes que nós temos no estado nosso. E na semana passada o nosso presidente Júlio Garcia, foi muito feliz numa entrevista que ele deu lá na nossa TV RBA em Rio do Sul, no qual ele diz que o projeto é muito importante, é um projeto que vem ao encontro dos pequenos municípios, temos que ter cuidado em analisar, e é lógico, não é que isso já vai passar amanhã aqui na Assembleia, mas sim nós podemos debater junto com a FECAM, junto com a Assembleia, junto com o Tribunal de Contas, junto com os pequenos municípios, para buscarmos o entendimento aquilo com o governo do Estado. Temos que debater também com o governo do Estado. Se nós não fizermos nada, se nós não tivermos um começo para debatermos, se nós não tivermos um começo para procurar ajudar esses pequenos municípios, com certeza eles vão ficar sempre assim, dependendo daquilo que vem do governo federal, dependendo daquilo pouco que as emendas que os deputados podem passar a eles, e fica assim, numa situação muito difícil aqueles pequenos municípios. Então, nada mais justo que naquele momento, daquela audiência pública que nós, da Assembleia Legislativa, promovemos, para ouvir as pessoas, nós temos que buscar, sim, um entendimento. Não é que vai tirar dos grandes municípios, não é isso, gente. A gente quer fazer que possamos olhar com um olhar diferente para os pequenos municípios, para aquelas pessoas que lá moram, para aquelas pessoas que lá têm tanta dificuldade. A gente quer ajudar, tirar um pouquinho do grande e ajudar o pequeno. Mas vai tirar do grande por quê? Mas quantas pessoas vão deixar de sair do interior para usar o grande centro, usar lá Rio do Sul, o hospital regional? Aonde é que nós temos concessionária de carros? Não é nas grandes cidades? Aonde é que o agricultor vai comprar o seu trator? O município de Aurora, com 4.000 habitantes, tem mais de 1.000 tratores agrícolas naquela cidade. Compra onde? Compra em Rio do Sul. Deixa a sua receita também no grande município. Então o pequeno também contribui muito com o grande município. O PL ele é muito claro, né? 85% hoje é da movimentação econômica, né? Divide entre os 295. Quem arrecada mais, leva mais, menos, leva menos. Os outros 15% divide igualitariamente entre os 295. Nós, tirando esses 3% do 85, julgaria 82, que é a mesma coisa, movimentação econômica, só que esses 3% é que chegariam aos municípios com até 10.000 habitantes. A gente está só querendo procurar ajudar esses pequenos municípios. E eu gosto sempre de citar o município de Ibirama, 19.000 habitantes, aonde eu moro, 19.000 habitantes. Perderia num ano R$168.000. Aí tem aqueles municípios, Vitor Meireles, Vitimarsum, José Boiteus, Dona Ema, Presenereu, municípios ao redor de Ibirama, que ganhariam em torno de R$800 a R$900.000 na receita ano. Essa é a conta. Então a gente tem que se preocupar, a gente tem que debater. Ouvimos manifestação a respeito da apresentação desse projeto. Nós voltamos aqui, temos o prazer
de receber aqui o Salvador Neto. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui conosco. O prefeito Ramon, que está aqui, inclusive, com dados da FECAM, a Federação dos Municípios do Estado de Santa Catarina. Aliás, há de se fazer um registro aqui pela movimentação, pela transparência. Nós, como jornalistas que estamos alimentados por muitas informações, o trabalho desenvolvido pela FECAM, prefeito. A FECAM tem estado muito próximo, muito transparente, muito próximo da imprensa, que acaba sendo esse elo que leva a informação, esse canal que leva a informação. E quando nós chegamos a essa questão, esses números, nós temos eu diria assim, que é uma tendência do povo brasileiro, né? Nós somos muito solidários. E aí quando nós falamos em que, poxa, vamos aumentar a arrecadação para os municípios menores, vamos aumentar essa fatia, nós entendemos isso num primeiro momento como, poxa, que gesto bacana. Mas será que é o reflexo disso? Será que nós paramos para analisar qual é o reflexo disso na outra ponta? O prefeito Ramon aqui faz uma observação interessante nos bastidores, do percentual da população que está concentrada nos maiores municípios do estado de Santa Catarina. E, a valer essa proposta, é retirado desses municípios o dinheiro que iria para os municípios menores, prefeitos. Sim, queria agradecer as palavras da FECAM. Realmente a nossa federação, através do presidente Juarez Ponticelli, tem feito um grande trabalho, né, de apoio, de incentivo, de mobilização para os municípios. Isso é importantíssimo. Tivemos um congresso de prefeitos maravilhoso, realizado há um tempo atrás. E dizer que esse material que eu seguro aqui, ele foi entregue, como eu já falei, para o presidente da Assembleia, foi entregue para o autor da proposta e também será disponibilizado no site da FECAM. As pessoas terem acesso aos dados, que são dados muito fidedignos. Tem um fato aqui: 45% dos habitantes do estado de Santa Catarina residem em apenas 13 cidades. De 295, 13 cidades corresponde a 45% da população. Então você concentração altíssima. Né? Concentração altíssima. Talvez a litoralização que o Salvador falou, mas os grandes centros, né, as indústrias, as empresas. Ou seja, volto a dizer, ninguém quer achatar o pequeno município, mas também não quer tirar do grande. Na verdade, volto a dizer, grande tem problemas grandes também. O que a gente quer realmente, voltar à discussão do Pacto Federativo, aumentar a arrecadação do pequeno, mas tirando de outra fonte, não tirando dos próprios municípios. Inclusive, prefeito, lá em Brasília está se discutindo a reforma tributária. Exatamente. E até onde ainda está em fase inicial de discussão, o ISS pode até ser absorvido por esse novo imposto e perder a autonomia dos municípios em gerir esse recurso. Ao invés de ser uma desconcentração e colocar mais dinheiro no município, volta-se a colocar em Brasília, a partir do Estado. Enfim, está muito... a briga ainda vai longe, né? Uhum. Não sei qual é a opinião da FECAM em relação a isso também. A FECAM está se posicionando claramente. Nosso assessor Alisson, que está aqui presente, esteve participando lá das discussões da reforma tributária em Brasília. Nós estamos aí em par e passo com a CNM. A questão é que os municípios o ISS, que é o imposto que o município arrecada, a maioria dos municípios já tiveram que baixar para 2%, na maioria das alíquotas. Para quê? Para competir entre eles. Porque se você não baixasse as suas alíquotas de ISS, as empresas iam para outros municípios. Então ali já deu, de certa forma, é uma baixa alíquota para tentar aumentar a arrecadação. Esse é o grande objetivo, né, dos prefeitos, das prefeituras em si. Então, tudo isso tem muito agora aflorado, a questão da reforma tributária. Eu acabei de falar, eu tive agora uma ligação da CNM onde falava se eu era a favor ou contra a absorção de ISS para o imposto único. Eu me coloquei contra. Mais uma vez, estão tirando a autonomia do município. Mas se criar um outro imposto que venha favorecer o município. Tudo bem, mas vamos ver o que é isso, vamos debater, vamos avaliar. É uma discussão muito clara. E por último, ele perguntou se eu acreditava na aprovação da reforma tributária. Eu falei que eu acredito que as coisas têm que melhorar. Eu sou um positivista, eu sou um cara que quero ver as coisas acontecerem. Então, por isso que a gente depende, talvez, dessa discussão ampla, seja um guarda-chuva para uma discussão aqui em Santa Catarina. Né? Então, acho que o deputado Gerry a iniciativa dele foi fantástica em questão de melhorar a arrecadação dos pequenos. Mas vamos pensar em tirar de outro lugar, menos dos municípios maiores.
Está se falando nessa questão da reforma e eu desde que acompanho aí, ouço falar do Pacto Federativo, né, que nada mais é, nada menos é do que uma discussão, uma rediscussão sobre os percentuais distribuídos proporcionalmente para os municípios com relação... Hoje os municípios têm muito mais obrigações do que recursos. Na sua opinião, o que precede, o que deveria vir antes aí? Ou deve vir acompanhado uma reforma tributária e já incluir, em termos de municípios, essa questão do Pacto Federativo? Sim. Não deveria vir casada essa discussão? Exatamente, deveria vir casada. Eu acho que tem que tratar, já que estão tratando da reforma tributária, já trata tudo de uma vez só. Já inverte-se a pirâmide, como diz. O recurso fica em Brasília, quando chega no Estado, vai lá no município, vai... Sem contar que, outro fato que também, respeitando muito o papel da nossa bancada catarinense no Congresso, mas outra questão é que o prefeito tem que ir lá com o pires na mão para correr atrás de emenda. Isso também é uma forma de que cada vez mais se pena por um recurso e todos os municípios têm necessidade desses recursos. Então, eu acredito que a bancada, o papel do deputado é fundamental. Eu vinha brincando agora, falando sobre as praças de pedágio da região sul, porque a bancada catarinense se posicionou agora, através se posicionou para o ministro dos Transportes em relação à questão do valor do pedágio que eles querem aplicar em 4 praças de pedágio que eles querem fazer na região sul de Santa Catarina. E os deputados e os senadores estão sendo firmes, batendo firme na questão da mudança desse valor. Então, o papel do deputado realmente é importante. Agora, a questão de recurso, ela tem que ser revista através do Pacto Federativo. Não adianta, não está... Aí, se o município não... E aí, volto também. É uma questão de que o município com 10 mil habitantes, vamos supor que tenha 4 mil, 3 mil eleitores, não consegue, às vezes, eleger um representante e aí não consegue ter força para, quem sabe, buscar uma emenda no seu município. Então, o Pacto Federativo ele viria a equilibrar mais isso e dar voz e vez para todos os municípios, indistintamente. Aquele que tem um orçamento de 1 milhão, aquele que tem um orçamento de 100 mil e assim por diante, ele vai receber igualitariamente de acordo com as suas necessidades. É que é uma confusão de discussão muito grande também, né? Foi criando-se municípios muito pequenos, ao ponto que tem que... Para dar força para aquele município e quando acaba... Para dar força para a comunidade crescer e ao mesmo tempo não tem recursos. Pois nós temos muitos municípios no Brasil, não posso falar para Santa Catarina porque isso é de regra, o estado do Rio Grande do Sul tem quase 500, né? Nós temos 295. No Brasil são 5.500. Mais de 5.500 municípios. Nós temos muitos municípios? Olha, o que eu posso dizer? Eu vou pegar o gancho de Salvador. Se criou um município para se fortalecer. Jornalista, prefeito, sempre tem aquela tentativa de deixar o entrevistado... Uma casquinha de banana, né? Uma casquinha de banana aqui, porque realmente é uma declaração, mas eu tenho curiosidade, já ouvi alguns prefeitos se posicionando em relação a isso, né? Como voltar a dizer, pegando o gancho do Salvador, se criou um município para se dar poder àquela região. Sim. Até vou dar um exemplo do meu município, o Biguaçu. Na década de 50 foi emancipado o governador Celso Ramos e Antônio Carlos e os 3 municípios cresceram. Eu acredito que foi importante essa emancipação lá no passado. Hoje já não sei se realmente, né, poderia haver mais uma emancipação ou não. O importante é a gente, volta a dizer, se emancipou, se criou uma estrutura, tem que ter recursos para manter a estrutura. Né? E prefeito, essa refortalecimento das associações de municípios foi importante, eu creio, nessa nova discussão de gestão pública, de arrecadação, e quem sabe a criação dos consórcios para esses pequenos municípios também se consorciarem com apoio da FECAM e tal. Não seria uma saída dentro desse cenário ruim de gestão? Na associação já há uma ajuda. O grande já ajuda o pequeno, porque o percentual de contribuição que cada município dá para a associação é um percentual do seu IOFPM. Então ali já há uma ajuda, porque o mesmo serviço que é oferecido para um município de 200 mil habitantes é oferecido para um município de 5 mil habitantes. Ali já é uma ajuda que de certa forma igualitária. Agora o problema é a frase que nós estávamos falando aqui no Fora do Ar. Não mexe com o meu queijo, né? O problema é, eu já pago a associação, já pago, agora eu quero tirar mais um pouco do imposto. Então, realmente, a questão das associações e a formação dos consórcios
é mais uma forma de nos ajudarmos. Mas aí sim, nós ajudarmos e não fazer nós brigar. Não tirar de mim para botar para ele. Nós temos é que pensar em conjunto. Só para o nosso telespectador ter ideia, são Joinville, aprovada essa proposta, da forma com que ela está, os números que eu tenho aqui são 15 milhões o que Joinville perderia, né? Blumenau perderia 7,8 milhões de reais no retorno do ICMS. O senhor falou os números de Biguaçu. 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 a perda. O 15 milhões de Joinville é tão importante quanto 1 milhão e 200 de Biguaçu. É isso que eu quero dizer. É os mesmos problemas, só que lá a proporção é maior, o recurso é maior, mas com certeza vai sim, Joinville mesmo, com a arrecadação que tiver, se tirar 100 mil, 200 mil, o prefeito vai reclamar. Realmente é ruim. A realidade é que o projeto apresentado pelo deputado Jerry Comper, ele toca numa ferida importante, né? Agora é necessário saber que aplicação tem que ser dada. Isso está em debate na Assembleia Legislativa. Nesses próximos dias vamos acompanhar esse debate. E a edição extra desta semana se propõe discutir esse assunto. Nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta em seguida. Temos o privilégio de receber aqui no nosso programa edição extra da TVAL o prefeito Ramon, prefeito de Biguaçu, e o Salvador Neto, que é jornalista aqui na capital do estado. O intervalo é rápido e a gente volta em seguida. Estamos de volta aqui na TVAL para mais um bloco do nosso programa Edição Extra. A edição extra desta semana está discutindo este imposto que você, cidadão, você contribuinte, paga todos os dias, até mesmo quando... É o primeiro imposto que você paga sem sair de casa. Ao acordar, a primeira coisa que você faz vai para o interruptor de energia. Você ligou a energia, você está pagando, e aí depois você vai para o consumo de água, e você vai para o consumo do material de higiene, e você vai... Antes de sair de casa, você já contribuiu para o Estado. Algumas teses de que nós temos uma carga tributária muito elevada. Se nós olharmos para alguns países de primeiro mundo, a carga tributária é mais elevada do que a nossa. A questão é a divisão desses recursos, a distribuição desses recursos. Os municípios são, infelizmente, o primo pobre desse processo todo. Por vezes intriga o fato de que os municípios que teoricamente teriam a maior força, são mais de 5.500 municípios, na marcha dos prefeitos, acabam repetindo o tema de um pacto federativo, de uma reforma mais ampla, e não conseguem chegar a tal. De tudo isso eu vejo, prefeito Ramon, que nós chegamos, Salvador, no momento, aqui na Assembleia Legislativa também, muito importante, que está se discutindo isso. Exatamente. Até então, isso era assunto apenas de palanque, era assunto apenas de tribuna, não era assunto de pauta de trabalho. Pelo menos isso está se fazendo, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional. Acho que esse é o grande passo positivo, né? Concordo plenamente. Eu acho que a discussão abrangeu a Federação Catarinense de Municípios, abrangeu a população em si, né? Volto a dizer que esses dados que a FECAM levantou serão disponibilizados para a população e é importante saber. E a sua colocação foi fantástica. A pessoa abriu os olhos, ligou o interruptor e já está pagando ICMS. Então, a divisão, a distribuição desse imposto é importante, assim também como a sua aplicação. E também no município a população consegue fiscalizar melhor onde é aplicado o recurso, porque está mais próximo do prefeito, está mais próximo do vereador. Nosso presidente sempre usa uma frase de que o dedo está mais próximo da cara do prefeito. Então, acho que isso é importante. Quanto mais o município tiver condição de arrecadar, tiver recurso, ele vai ser mais bem fiscalizado, porque hoje a população é muito fiscalizadora. E que bom, às vezes as pessoas fazem uma crítica na rede social, quando for construtivo eu elogio, eu agradeço, muito obrigado. Você está fiscalizando, me ajudando a aplicar melhor os recursos para o nosso município. Prefeito, você já citou aqui a questão da união dos deputados, né, em relação ao Sul, questão do pedágio. Eu fico curioso também, mestre, como é que nós não conseguimos, então, mobilizar os deputados todos da bancada para que esse pacto no Brasil inteiro seja revisto? E todas as marchas são feitas, são nos municípios que eles são eleitos, e nos estados que são eleitos, e chega na hora de, todo mundo concorda e não se consegue fazer, né? E uma outra, queria ouvir a sua opinião a respeito
dessa desoneração que é feita. Já teve uma discussão muito grande aqui na Assembleia, quando foi, vamos retirar a desoneração de determinados produtos. Qual a opinião que o senhor pensa em relação a ter receita e, ao mesmo tempo, abrir mão dessa receita para que alguma empresa... Como é que funciona nessa briga toda aí do queijo? Abrir mão de um pedaço do queijo para ganhar outro queijo ou não? Pois é, parece até ilógico, né? Você quer aumentar e desonera de certa forma. Bom que isso também está sendo discutido, né? Acredito que... E tem que ser transparente. Na verdade, acho que a transparência é fundamental de saber qual o setor que tem... Não vou usar a palavra privilégio, vou usar a palavra incentivo, né? Para poder realmente fazer... Volto a dizer, o nosso estado, além de ser um estado muito produtivo, ele é um estado, ele tem uma fiscalização tributária muito eficiente, uma arrecadação muito boa. E a gente até se espelha, os municípios se espelham no governo do estado e nos seus modos de arrecadação, que eu acho que é importante. Os dados se cruzam de uma certa forma de que hoje muito pouco se tem evasão fiscal. Isso é importante, porque o imposto ele é criado, a palavra imposto, de impor, é pesada, mas ela é criada para realmente esse recurso retornar para a sociedade. De certa forma, no investimento de saúde, educação e assim por diante. Então, acredito que as coisas têm que ser bem transparentes, volto a dizer, a arrecadação dos municípios, elas são bem fiscalizadas porque a população está ali, olhando claramente tudo que é aplicado nos nossos municípios. O imposto está na origem da humanidade, né? Sim. Não são apenas os códigos tributários que regulam o imposto. Quem faz a primeira referência aos tributos, aos impostos, é a nossa Bíblia Sagrada, né? Ou seja, verdade. Nós temos até mesmo nisso, ou seja, precisamos contribuir. Eu fiz essa lembrança de você acordar e ligar a energia e você já está pagando o imposto, mas existe um aspecto que o contribuinte valoriza muito. É claro que tem que ter um equilíbrio nisso. Você você acende a energia, você liga a energia, e se você tiver uma energia de boa qualidade, você paga esse imposto com muita satisfação. É claro que existe um equilíbrio. Essa questão da Praça dos Pedágios é uma outra discussão extremamente polêmica, porque a reação política, a reação do Parlamento de Santa Catarina contra a instalação dessas praças de pedágio pode nos criar, prefeito, na minha opinião, um outro detalhe. É que o processo que está adiantado de entrega dessas rodovias, ele pode recuar. Retroagir. Porque os técnicos chegaram a um cálculo para entregar essas rodovias. E chegaram a um cronograma para essa entrega. Uma vez agora retirando isso, havendo a intervenção política nessa questão técnica, volta tudo a estaca zero. E daqui a pouco nós vamos estar girando uma rodovia daqui a alguns anos, toda ela esburacada, porque sabemos, pelo menos até agora, que o governo não tem conseguido fazer a manutenção. Então, em toda análise, todo pagamento de imposto, nós vamos chegar nessa questão que é a origem do nosso programa hoje, que é a questão da divisão igualitária ou não igualitária, mas justa para a aplicação do serviço. Né? Mas o papel da bancada foi importante no sentido de, primeiro, dar o recado de que não vai se empurrar nada goela abaixo e a gente vai aceitar, Santa Catarina vai aceitar. Segundo, abrir realmente as informações de como é que foi composto esse valor, que obras serão feitas, que melhorias serão feitas, porque todos nós, catarinenses, já estamos escaldados pela obra do Anel Viário, que já é um grande sacrifício de andar. Nossa, então, já estamos assim muito saturados de tudo, quando se fala em concessionária. Por isso que eu acho que, mesmo que venha a se concordar, mas tem que endurecer para saber realmente, o valor como é que chegaram, o que vai ser feito, quais são a previsão, qual é o prazo, né? Porque o prazo do Anel Viário era 2014, 2016, 2018, 2020, agora já está em 2022. Né? Então, realmente é um cálculo estranho, né? Porque da região, da parte norte, são 2 pedágios, né? Exatamente. E por que o sul, que cálculo é esse que muda a ter 4 praças cobrando um valor de até R$5, né? Parte de 5 para baixo? Realmente a bancada propõe uma sugestão de que, não sei se isso vai passar, eu nem sei se isso existe em outro modelo, se existe esse modelo em outros lugares do Brasil, é que transportes habituais teriam diferenciação no valor, transportes talvez de carga e assim por diante.
seria uma proposta. Poderia se analisar. O problema é se tiver que retroagir, aí atrasa. Prefeito, voltando a essa questão do repasse do ICMS, que é um dos mais importantes tributos pagos, né? E que alimenta as prefeituras. Em alguns casos, o senhor disse no início do nosso programa, que algumas pequenas prefeituras, esse é o repasse, esse é o tributo mais importante que há. O tributo mais... Vamos só passar para o nosso público telespectador, para ele entender, por exemplo, como é que é composto a arrecadação do município. Nós falamos de ISS, que é o sobre serviço. Nós temos o fundo... De onde vem o dinheiro dos municípios? Vem, vem do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Que esse é um bolo federal, exatamente, né, que é distribuído proporcionalmente à população do município. Exatamente, esse. Inclusive foi utilizado esse índice para a questão da cessão onerosa do pré-sal, o leilão da cessão onerosa do pré-sal. O FPM, o ICMS, o ISS, o IPTU, o ITBI, todos esses são impostos que compõem as fontes de arrecadação dos municípios. E aí, como eu já falei, municípios pequenos, o FPM e o ICMS chegam a ser as principais fontes de arrecadação. O IPTU talvez a pessoa mais, às vezes se nega a pagar, mas para o município é muito... para 7 municípios, no meu caso, é irrisório. O meu IPTU não paga uma das 13 folhas que eu tenho dos funcionários do município, uma das 13, contando 12 meses mais as férias. A minha arrecadação do IPTU anual não paga uma folha. Então, esse não é a minha principal arrecadação. Minha principal arrecadação realmente é FPM, é o ISS, é o ICMS, são recursos volumosos que são ligados diretamente também à capacidade produtiva da cidade, porque quanto mais empresa, mais gera imposto, mais gera emprego, mais gera renda, mais aquece a economia e a sociedade vive melhor. Então, esses impostos estão ligados diretamente também ao crescimento da cidade. E o IPTU também deve ser um dos tributos com maior inadimplência? Exatamente. Enquanto que o ITBI deve ser o tributo com maior sonegação nas suas margens. O ITBI sempre tem que estar muito atento, por isso que eu digo, a fiscalização tributária tem que ser muito rígida. Acredito que a maioria dos municípios hoje a planta dos imóveis, a planta imobiliária não corresponde à realidade do mercado. Não é? E é um vespeiro mexer. Se mexer. Então, que se aproxime. Sim. Se aproxime já está muito bom. Entendeu? A gente sempre ali é uma questão muito delicada de se mexer, mas que também tem que se mexer. Porque a pessoa não quer que o imóvel dele valha 500 mil para pagar o ITBI, mas vai indenizar e paga pela planta, tributo pela planta, às vezes ele vai querer receber, não vai querer receber também, entendeu? Então, isso é uma coisa que sempre tem que ser muito bem equilibrada. Mas o ISS ainda é da cidade, é o maior arrecadador. E como é que, para se fiscalizar com essas mudanças, inclusive tecnológicas, e-commerce e agências, bancos, que acabam pagando imposto em outra praça, como é que se faz para conseguir agregar mais a arrecadação ao município? Eu e o Salvador somos de tempos mais antigos que o prefeito. Com a nota fiscal eletrônica, eu acredito que isso já mudou bastante, né? Sim. Os municípios atuam, de certa forma, fazendo campanhas. A interação com os escritórios de contabilidade também são fundamentais, porque eles que são um braço do poder público agindo também em favor da sociedade. Volto a dizer, tecnologia veio para ajudar nesse sentido. O cruzamento de dados é importante, né? Hoje nós temos, para abrir uma empresa, você tem que ter um regime. Esse regime já é conectado com o sistema de arrecadação tributária também do Estado. Então, as informações se conectam muito, se cruzam muito. Mas existe o mercado informal, o comércio informal, né? Existe fuga de divisas. Construção civil e assim por diante, mas a gente caminha muito para a questão da evolução, né? Volto a dizer, que está ficando mais rígido, mas se ficar mais rígido e também ficar melhor, se conseguir arrecadar e aplicar mais, com certeza todo mundo vai ganhar. É igualitário, torna-se mais igualitário. Eu queria, João Paulo, só responder. Pois não. Eu queria responder uma pergunta do Salvador, um outro bloco, que ele falou
da onde tirar esse recurso, talvez, para poder aplicar nos municípios. Vou fazer vou passar os dados aqui para quem está assistindo não entender. Essa proposta de 3% para os municípios de 10 mil habitantes, voltando a falar novamente do ICMS, daria em torno de 156 milhões. Isso representa, na receita corrente líquida do Estado de Santa Catarina, 0,95%. Então, vamos provocar. Quem sabe o Estado não abre mão de 0,95% da sua receita corrente líquida e aplica nesses municípios abaixo de 10 mil habitantes. É uma proposta. Isso, inclusive, está constado aqui no documento da FECAM. Mas esse 0,95 vai fazer falta no Estado? Daí é outra coisa. Aí nós vamos ouvir do Estado. Mas seria uma forma de estar ajudando esses municípios abaixo de 10 mil habitantes. Por isso a importância do projeto para o debate. Né? Exatamente. Trazer à discussão essa questão da distribuição do ICMS no Estado. Porque até então, segundo o relato da própria nossa federação, o Estado não se opôs e nem ficou neutro na situação, porque não mexe no 75% dele. Não mexe, então eu não vou falar nada. Mas então vamos provocar. Vamos provocar, vamos começar o Pacto Federativo por Santa Catarina, vamos mexer nisso aí. Fazer gradativamente os 75 virar 70, né? 1% a cada, repassando para esse bolo dos municípios. Que esse 0,95 não seja dado de uma vez só, que seja escalonado, mas que seja um começo de um incentivo, talvez, aos municípios. E voltando, né, o presidente, ora eleito do Brasil, a frase dele era menos Brasília, mais Brasil. Isso foi a frase dele lá no encontro, na Marcha dos Prefeitos esse ano, menos Brasília, mais Brasil. Ou seja, fazendo uma alusão a que os municípios têm que ser mais valorizados. Então que a União pense nisso, que não fique só nos palanques, que a gente consiga aplicar de fato a essa realidade. À sombra desse debate precisa vir projetos como esse aqui, para mexer criar essa discussão, né? Lembrava agora há pouco aqui nos bastidores, me lembrava que 5 bilhões de ICMS de 2018, exemplo que eu dei lá no início do programa, 5,2 bilhões do ICMS, é só o que foi distribuído entre os municípios. 25, ou seja, isso é 1/4 do montante arrecadado. Estamos falando de uma arrecadação de 20,8 bilhões de reais. Os restantes 15,6 bilhões de reais ficam com o governo do Estado. E aí a proposta que defende bem o prefeito Ramon aqui. Mexa-se nesses 15 bilhões e não se mexa nesses 5 bilhões. Mexa na parte maior. Tá? Exatamente. Essa é a proposta. Exatamente, né? Exatamente. Lembrando que se existe, eu falei lá um tempo atrás aqui que muita coisa está sendo absorvida pelos municípios. A questão das escolas estaduais. Porque os prefeitos têm segurado um pouco, têm firmado o pé, mas muitas escolas aí estão deixando de ser estaduais, o Estado está tirando e está levando para o município. Aí é transporte escolar também que o município tem que bancar, aí é mais escola, aí é mais vaga, mais professor. Mas aí não tem verba específica do Fundeb? Mas nunca compensa. No meu caso, por exemplo, o Fundeb que é arrecadado no meu município, ele mal e mal paga a folha de pagamento dos professores. Então, eu do Fundeb, 97% eu uso, isso eu tenho nas minhas contas aprovadas de 2018 no Tribunal de Contas, 97% do que foi arrecadado de Fundeb foi para pagamento de folha. E aí você tem todo o resto. Toda a estrutura, manutenção de escola. 8.500 refeições diárias para merenda escolar e assim por diante. Então, volto a dizer, os municípios, eles absorvem, eles querem, cada prefeita quer fazer o melhor para a sua cidade. Às vezes até a gente, num ato de bravura, quer criar um novo programa, quer fazer uma nova coisa, mas o problema é que o nosso cobertor está cada vez mais curto e a gente não consegue, talvez, alcançar essas propostas. Hoje, praticamente todos os municípios usam, para investir em infraestrutura, financiamento. É financiamento. Não existe mais muito município que tem recurso próprio para aplicar, asfaltar uma rua, construir uma creche, alguma coisa. Sempre é para o financiamento. Então a gente tem que sempre pensar, eu tenho um comprometimento na minha folha, eu tenho um comprometimento no meu orçamento já redondinho, que eu tenho que pagar o financiamento do Badesco, eu tenho que pagar o financiamento da Caixa, eu tenho que pagar o financiamento do Banco do Brasil. Aí vão lá, a proposta, me tira 1.200.000. Vai fazer falta para pagar aquele financiamento. Então, por isso, mais uma vez que eu falo que
quer ajudar os municípios abaixo de 10 mil habitantes, vamos pensar em uma outra fonte de recursos para poder ajudar esses municípios. A mudança na reforma, a mudança na forma do repasse do ICMS para os municípios é um assunto que está em pauta na Assembleia Legislativa. Esse assunto está discutido, tem um projeto de lei nesse sentido, uma proposta do deputado estadual Gerry Comper, que nós ouvimos aqui ao longo do programa explicando. Está gerando alguma polêmica, até porque nós estamos falando de remanejamento de recursos e não seria diferente. É bom essa polêmica, é bom esse debate e essa discussão. Importante vermos que o Parlamento de Santa Catarina está, na mesma linha que temos no Parlamento Federal, a discussão sobre a redistribuição dos recursos e alguns ajustes que precisam ser feitos. E esse foi o assunto que nós trouxemos hoje aqui, no Edição Extra, com a presença do prefeito Ramon Vollinger, prefeito de Biguaçu, e que está aqui também, conselheiro da FECAM, da Federação dos Municípios de Santa Catarina. Queremos agradecer a sua gentileza. Acho que o senhor contribuiu bastante em trazendo esse debate que com certeza vai a plenário na Assembleia, essa proposta que com certeza vai a plenário na Assembleia, vai transitar aqui nos debates da Assembleia. De onde mexer, de qual é esse prato que vamos tirar esse recurso? Do bolo maior ou daquele bolinho menor, onde vamos mexer? Prefeito, muito obrigado, foi um privilégio recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando a FECAM, a federação que tem um papel importante, né? A federação realmente ela firmou o pé na situação de que somos contra a proposta, mas somos a favor de ajudar os municípios abaixo de 10 mil habitantes. Então vamos buscar uma outra alternativa. Então, é importante deixar bem firmado essa posição da FECAM, sempre primando pelo fortalecimento do municipalismo. Eu acho que é importante cada vez mais atenção que nós temos que dar aos municípios. Então, essa proposta mexeu um pouco com tudo isso que a gente falou, Pacto Federativo, reforma tributária e assim por diante. Então, mais uma vez agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Muito obrigado, prefeito. Da mesma forma, Salvador Neto. Prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado pela gentileza da participação conosco. João Paulo, eu que agradeço a presença também, né, o debate aqui com o prefeito. Agradeço a todos aí pelo convite. Muito obrigado e vamos continuar debatendo Santa Catarina. Muito obrigado. Desta forma, o programa Edição Extra desta semana tratou da mudança do repasse do ICMS para os municípios, assunto que está na pauta da Assembleia Legislativa. Assuntos como este passam aqui pelo nosso programa, pelo Edição Extra. Todas as semanas você tem um novo tema, você tem novos convidados, novos debatedores para discutir esses assuntos. Não deixe de participar da discussão dos temas, pois eles são relativos a você, telespectador, a todo cidadão de Santa Catarina. E a TVA tem o maior prazer em levar essas informações, porque é também um caminho da transparência, uma forma de transparência na condução dos assuntos do trabalho legislativo de Santa Catarina. Nos resta agradecer a gentileza da audiência de todos, muito obrigado e até um próximo programa.